Entramos. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui, Alan, Eva, Márcio, e vamos iniciar a nossa live agora, né? Nesse Dia Nacional dos Trabalhadores em Educação, a gente parabeniza todos os companheiros e companheiras que trabalham em escola, né? E a gente entende que trabalhadores da educação não são só os professores, mas todos os profissionais da educação que estão com a gente nesse espaço da escola e que ajudam a transformar nesse espaço um espaço educativo. Então, o nosso convidado é o Alan Rodrigues, né? Professor, pesquisador. Eva e Márcio vão estar aqui atuando como debatedores também, né, para a gente poder explorar um pouquinho mais essa participação do Alan aqui. Então, a gente vai fazer uma rodada em que o Alan vai fazer uma apresentação, uma exposição de aproximadamente 30 minutos, e aí ele fica à vontade. Depois a gente tem as perguntas, e aí a gente começa com a Eva, né, Eva, pode ser? Pode. E aí depois o Márcio, e aí o Alan tem um tempo também para comentar aí as questões que eles levantarem. E aí depois a gente entra com as questões que aparecerem no nosso chat dos participantes aqui da live, tá bom? Então, Alan, a bola é sua. Muito obrigada pela participação. Eva, Márcio, antes, né, do Alan iniciar, vocês querem falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Quero agradecer desde já a presença de quem está aqui assistindo a nossa live. E também não poderia deixar de dizer que é uma honra estar com o meu ex-professor. Eu não poderia deixar de dizer esse detalhe para todos, que além... Existe um vínculo também, né, de professor e ex-aluno aqui nessa live de hoje, num dia que é muito histórico, o Dia dos Trabalhadores de Educação, não é verdade? Sim, com certeza. Márcio? Desejar uma boa tarde, uma boa noite a todos, né, e todas. Agradecer a presença do professor Alan, né, disponibilidade dele. Depois a gente fala mais. Tá bom. Alan, a gente passa a bola para você, muito obrigada. E daqui a 30 minutos a gente volta. Tá bom. Primeiro agradecer, né, a Sandra, o convite, né, o primeiro contato, e obviamente agradecer o CEP de Angra, o CEP de Paraty, Angra especialmente, porque Angra é um lugar que para mim é muito caro, né, foi um espaço e tempo que, de certa forma, me formou enquanto pedagogo e que me possibilitou caminhar, né, na direção da pesquisa e nessa relação entre o cotidiano e o currículo, e os processos formativos, né, e dizer também da imensa alegria de ter Eva aqui comigo, né, que foi minha ex-aluna na graduação, uma excelente professora, em que nas nossas aulas a gente discutia muito do que é ser professor e pensar o cotidiano, esse espaço, né, esse tempo da produção do conhecimento, né, que é a escola pública, né, e parabenizar, como disse Sandra, né, a todos e todas profissionais da educação, né, principalmente no momento em que a gente percebe que o Brasil ele necessita desses profissionais de todas as formas, né, e de todas as maneiras nesse sentido, né, e principalmente também dizendo que é preciso pensar na valorização do professor e na valorização dos profissionais da educação, né. Então, a minha conversa hoje aqui foi na direção de pensar um pouco, acho que Angra me conhece por esse meu trabalho, né, quer dizer, por essa temática que eu venho estudando, né, desde a graduação, que são os cotidianos, né? Eu costumo dizer que é a cachaça que eu mais gosto, são os cotidianos escolares, e obviamente, aí, quando eu digo os cotidianos, são as lógicas e os entendimentos dos conhecimentos que são produzidos ali, né, dentro desses espaços, desse tempo. É isso que me interessa no campo na pesquisa em educação, né, e que eu venho aprendendo constantemente, quais são as lógicas em que a gente pensa na produção curricular e como é que elas vão surgir a partir dessas demandas do cotidiano, né.
Então, a primeira ideia que eu quero um pouco trabalhar com vocês é a ideia, né, de pensar que caminhos que a gente deve seguir, né? Para a gente pensar nessa discussão entre escola, currículo, pandemia, enfim, e essas outras formas de poder estar presente na construção do conhecimento, né? Na construção de uma autonomia docente, essa autonomia também tão atacada nos dias de hoje, né? Na verdade, a minha fala também vai um pouquinho para trás no resgate histórico, para a gente entender que a discussão da base, por exemplo, ela não é uma discussão de agora, né? Essa discussão ela já se apresenta desde a década dos anos 80, né? E que, de certa forma, ganhou corpo com agora, né? A partir de 2018, 2019, né, essa ideia de base, né, se é possível a gente ter uma ideia de base nacional comum curricular, ela ganhou corpo, né, agora a partir de 2019. Então, mas acho que tem alguma pergunta que fica solta antes, né, principalmente para os professores. O que é currículo? Né? O que quer o currículo? Né? E aí a gente tem que entender que currículo ele é muito mais que uma lista de conhecimento ou uma carga horária, né? O currículo ele tem uma relação muito forte com os conhecimentos que a sociedade escolhe como válido, né? Os processos culturais, os processos econômicos, né? E dentro da escola o currículo é o que fazemos, né? É o que dizemos com ele, por ele e nele, né? É o que eu costumo sempre brincar. É sempre um nó esse currículo, né? Porque ele envolve, logicamente, esse processo de toda uma discussão que vai envolver diferentes perspectivas sobre o que é conhecimento. Então, para a gente entender currículo, a gente precisa compreender o que é o conhecimento antes de tudo. Né? Qual é a relação que a Base Nacional Comum Curricular quer com o conhecimento? O que ela escolhe como conhecimento para ser aplicado de norte a sul desse país de forma hegemônica, né? E que essa forma tem que contemplar esse território, Brasil, né? Então, acho que isso é uma das primeiras pistas que a gente pode chamar assim, né, para poder pensar nessa relação curricular, né, e principalmente no momento que nós estamos numa pandemia. Como é que vamos voltar para a escola e pensar currículo, sendo que já estamos quase batendo aí, ou já ultrapassamos 95 mil mortos, né? Então, o que isso afeta diretamente essa produção curricular? Né? E de uma outra direção também a gente precisa pensar. Se nós vamos para o ensino remoto, o que se produz com esse ensino? Veja, não é para o bem nem para o mal, mas é uma pergunta que tem que ser feita. O que iremos produzir? Porque será que é necessário produzir os conhecimentos que historicamente são consagrados e validados, ou é necessário uma conversa antes? Né? De como a criança está, como está a sua família, né? Enfim, uma conversa com os nossos pares, com os nossos colegas professores, né? Acho que é fundamental. Então, pensando nessas premissas, essas pistas iniciais, né, sobre o currículo, a gente precisa entender que currículo é tudo aquilo que fazemos, dizemos, com ele, por ele e nele. Veja, é com ele, é por ele e é nele. Né? Quer dizer, você faz a partir do currículo, com o currículo e dentro dele. Né? E por que é importante a gente pensar essa discussão da BNCC, principalmente, que essa história, né, ela não é nova, é uma história de certa, né, que os pesquisadores do campo do currículo vêm chamando a atenção, que essa discussão ela vai começar a surgir principalmente nos anos 80, né? E ela vai ganhando uma adesão, né, das políticas educacionais
principalmente por uma questão da qualidade do ensino. Mas o que é essa qualidade desse ensino, né? O que essa base quer dizer dessa qualidade? Né? Então, são essas discussões que a gente precisa, né, colocar como norte. Né? Eu até falei que estava conversando com a professora Sandra antes, eu não venho aqui trazer nenhuma solução ou de como elaborar um currículo, obviamente. Né? Eu venho aqui para botar algumas fagulhas, né? Algumas perguntas no meio do caminho. Né? Por que a gente necessita de homogeneizar, né? de construir uma ideia de comum que tenta ir ao controle das práticas docentes? Por que essa necessidade? Né? E quando a gente vai consultar principalmente alguns defensores dessa política curricular, a primeira questão é preciso que se tenha uma qualidade de norte a sul desse país. Bom, mas e aí? O que significa qualidade? Porque qualidade também tem uma relação com a condição de trabalho do professor. E nós sabemos que nesse território brasileiro, a condição de trabalho do professor tem um impacto nas produções, na relação do conhecimento, nas práticas pedagógicas, né? Do que o professor entende o que é escola, do que o professor entende que é currículo. Tudo isso também tem uma discussão com qualidade ou não tem? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Né? Então, esse intenso debate, né, desse referencial curricular, como eu já disse, ele vai aparecer principalmente na década de 80, né, e vai ganhando força ali a partir da Constituição de 88 e do Plano Decenal de Educação para Todos, que foi de 1993 até 2003. E logo depois também, nesse período dos anos 90, vai ganhando também volume, é como se fosse, essa BNCC, ela como se fosse um corpo, né, ela vai ganhando músculo, né, também em conjunto com os PCNs, apesar dos PCNs serem altamente debatidos, questionados, mas eles também entram nessa ideia de uma base, né, por isso que se chamam parâmetros curriculares nacionais, e sempre com essas com essa perspectiva, né, da equidade e da qualidade. Né, que é preciso garantir uma qualidade de existência nas propostas curriculares, né, de uma certa forma nacional. Tá? E isso tem agora um outro impacto, né? Isso é muito interessante, porque isso tem impacto na formação dos professores, que a gente já tem agora uma possível base nacional para a formação dos professores. Né? Então, isso vai, de uma certa forma, se alastrando, né? Essa política curricular ela vai se alastrando na medida em que essa relação vai ficando cada vez mais próxima com os cotidianos das escolas. Tá? Então, nas últimas décadas, né, as políticas curriculares elas vieram assumindo, então, uma ideia de centralidade na definição do que é escola, do que é conhecimento, né, das práticas dos professores, como o professor deve ensinar e o que deve se aprender. Isso é central nas novas políticas curriculares. Vejam, o que deve ensinar e o que o professor deve aprender. Né? Esses são os dois, eu diria que esses são os dois eixos centrais nas políticas curriculares. Né? Essas políticas elas têm sido, então, pensadas por uma ideia de regulação. Né? E aí a gente percebe que essa regulação é parte da sociedade civil e principalmente pelas lógicas do mercado, né? Pelas lógicas econômicas. Volta ou não volta para a escola? O que tá em jogo? É a economia ou é a vida? Percebe, então, como essas políticas curriculares elas vão sendo assentadas, né, por esses eixos, né, economia, o que ensinar, a sociedade civil, e nunca a gente conseguiu, nesse momento, discutir a partir, né, daqueles que defendem e compreendem qual é o processo da educação. Tá? E, obviamente, quando a gente pensa nessas produções das políticas curriculares, a gente também tem uma outra discussão, que é a tensão entre o que é local, regional e nacional.
Ou seja, o que se produz em Angra dos Reis é muito diferente do que se produz em Paraty. São conhecimentos, são saberes, são culturas, são histórias, são narrativas totalmente diferentes. Elas podem conversar, obviamente, mas são diferentes, né? Então, a ideia de uma base nacional comum, ela vem, de uma certa forma, é um processo, né, nesse sentido, é um texto que pretende regular, né? Regular os modos dessas culturas, os modos desses conhecimentos, né? A partir do quê? A partir dos conhecimentos universais, né? E não é por acaso, né, que isso acontece, né? Nós sabemos disso, que não é isso daí, não, a política curricular ela não é um acaso, né? A gente sabe quem tem interesses, né, econômicos, mercadológicos por trás disso, né? Mas a gente também tem, por um outro lado, pesquisadores do campo do currículo se manifestando, né, enfaticamente sobre como a gente constrói essas políticas curriculares, tá? E aí eu quero também dizer que a gente precisa compreender que esses certos padrões, né, de controle sobre a prática docente, do controle dos conhecimentos que vão emergindo dentro da escola, do controle que aparece, né, nas políticas, de certa forma, de currículo, elas precisam ser debatidas constantemente. E não tem como a gente pensar as políticas curriculares fora dos cotidianos das escolas, sem o conhecimento do professor. Qual é uma discussão que os grupos, né, mais especificamente os pesquisadores do campo do currículo têm feito, né? A ideia de uma base, a ideia de um uniforme, né, de um padrão, isso reduz a autonomia do professor. Por quê? Qual é a imagem, então, do professor na base? O executor, aquele que executa, né? Então, a gente precisa também discutir que a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma imagem, né? E aí vocês podem pensar essa imagem, uma imagem de escola, uma imagem de aluno, uma imagem de professor. E essas imagens, elas precisam ser ideais nesse sentido. Então, você tem o ideal do que é ser professor, você tem um ideal do que é ser aluno, você tem o ideal do que é uma escola. E por onde que elas controlam isso, essas políticas curriculares? Que eu chamo de irmãs, né? Que são as políticas avaliativas. O IDEB, por exemplo. O IDEB vai caracterizar qual é a escola boa, qual é a escola ruim, né? A criança não aprendeu. Ué, por que aconteceu que ela não aprendeu? Todos os instrumentos foram oferecidos. Ué, será que foi o professor que não soube ensinar? Então, essa forma de controle vai sempre, né, como a gente costuma dizer, vai sempre arrebentar para um lado mais fraco. Quem é esse lado mais fraco? Nós, os professores, né? Então, essas formas da gente pensar o currículo, né? E aí tem, enfim, tem vários autores que vão chamar atenção sobre isso. O currículo ele é muito complexo, né? Ele não é uma fórmula, não é um resultado, né? Ele envolve, né, diversas questões, né, desde o ponto de vista macro da política ao micro do que é o da política, né, que são os cotidianos nesse sentido, né? Tem uma relação muito forte, né? E aí a gente poderia até usar o Stephen Ball, que trabalha com o ciclo de políticas, quando o Ball vai dizer que existem contextos diferentes em que as políticas são elaboradas, né? Então a gente precisa o tempo todo chamar a atenção disso. E por isso que é fundamental discutir a elaboração de uma base ou a elaboração de qualquer proposta curricular. Qual é o interesse, né, de Angra e de Paraty, por exemplo, né, discutir um currículo? O que vocês pretendem? O que vocês querem nesse momento? Né? Porque é isso, quando a gente discute, de certa forma, a gente sempre diz isso no campo do currículo, né? Quando eu coloco alguns conhecimentos dentro do currículo, tantos outros ficam de fora, né? E quem são esses outros que ficam de fora nesse sentido? Então,
a ideia de uma base nacional comum curricular é sempre guiada nesse sentido pela unificação curricular, tá? Sempre amparada na questão das avaliações externas, né? E aí a gente precisa entender também que, enfim, né, a sociedade, a humanidade, ela construiu conhecimentos, né, ao longo dos anos, né, e que se alguns conhecimentos que foram construídos foram desperdiçados, né, como Boaventura de Souza Santos vai dizer, né, algumas experiências são desperdiçadas nesse sentido, né, e algumas experiências ricas, né, alguns conhecimentos foram desperdiçados ou foram, né, esquecidos, foram abandonados ou foram mortos nesse sentido, foram assassinados nesse sentido, né? Uma outra questão que acho que é fundamental para a gente pensar nessa construção do currículo, ainda naquela ideia, né, que currículo é tudo aquilo que fazemos e currículo é tudo aquilo que dizemos, né? A gente precisa pensar que quando a gente diz essa relação do conhecimento, né, ou como o conhecimento ele se organiza, a gente precisa compreender que a sociedade se constrói a partir de diferentes conhecimentos, né? Por que lá no 5º ano a gente ainda insiste com o aluno aos 10 anos a aprender a matemática clássica, né? E não por que a gente não trabalha na perspectiva da etnomatemática, né? Que saberes, que conhecimentos são esses que impedem que um aluno das classes populares, né, ele, na manhã dele, ele está dentro da escola, né, realizando o seu trabalho, fazendo as suas atividades que a professora pede, mas tem uma dificuldade numa operação matemática, e à tarde ele está ajudando o pai na barraca do doce, na barraca da fruta, né, e ele opera com dinheiro muito facilmente, né? Que conhecimentos é esse que vão entrando em choque nesse sentido, tá? E, obviamente, a gente precisa pensar em duas justiças, como Boaventura vai dizer, a justiça cognitiva e a justiça social, né? Não há uma produção curricular, se a gente quer pensar uma produção curricular que escute a todos, né? Que entendam que todos os conhecimentos são diferentes, a gente precisa partir desses dois pilares, da justiça social e da justiça cognitiva, né? A partir de Boaventura de Souza Santos, né? E também uma outra dimensão. Essas discussões curriculares, elas precisam ser coletivas, sempre coletivas, né? Eu tenho participado de algumas escolas que têm conversado um pouco comigo. Semana passada eu estava com a Verome, com a direção, a professora Ana Paula. Semana que vem eu vou estar com a professora da Francisco, a diretora Silvia, e ambas as escolas, né, estão pensando nessa produção curricular, né? Eu até chamei de conspiração curricular cotidiana, né? Porque basicamente nós professores, eu me coloco como professor no sentido, né, de estar pensando na escola, de estar pensando nas minhas práticas, porque essas conspirações curriculares, por que conspiração? Porque a gente conspira na sala do cafezinho, né? A gente conspira com os nossos colegas, né? A conspiração não é só um ato revolucionário, a conspiração é para dizer, olha, tem um conhecimento aqui, e aqui está sendo produzido alguma coisa muito interessante, né? E está sendo construído a partir da diversidade desse local, né? Então, quando a gente pensa nessa forma, né, da compreensão do currículo, uma forma se afasta, qual é a forma que se afasta? O currículo entendido como uma listagem de conteúdos, né? Porque geralmente quando a gente chega na escola, a gente pergunta, né, cadê o currículo? E aí entregam para a gente enfim, um caderno com os conteúdos, com as disciplinas, só que ele é muito mais que isso, né? A professora Sandra Mara Corazza vai dizer que o currículo é quase um sujeito que está dentro da escola, né? Um sujeito invisível, né? Ele consegue controlar a escola, tanto que num dos livros dela, ela pergunta, né, para o currículo, o que você quer, né? O que eu posso te dar,
né, nessa angústia de tentar entender esse sujeito invisível que é o currículo, né? Eu também costumo dizer que ele é o coração da escola, né? Por quê? Por que ele é o coração? Porque ali dentro do currículo estão os conhecimentos que vão o tempo todo entrar em disputa, né? E aí eu também lembro um livro excelente do professor Miguel Arroio, que se chama o Currículo Território em Disputas, né? Por que território em disputa? Porque é onde os conhecimentos vão brigar, vão disputar o espaço da escola. A gente percebe, por exemplo, o MST, né, disputando o espaço pelo seu conhecimento dentro da escola, né? Eu presenciei algumas discussões de, por exemplo, o grupo indígena de Angra fazendo uma discussão, né? Peraí, que conhecimentos são esses que estão dentro da escola? Né? Quando a gente pensa na EJA, por exemplo, né? Eu sei que Angra tem uma discussão muito bacana com o público da EJA. Então, que conhecimentos são esses, né, que vão abrigar com os conhecimentos hegemônicos, com os conhecimentos consagrados, né? Então, são essas relações, essas forças curriculares que a gente precisa pensar, né? E eu, obviamente, como venho de um campo que se chama cotidiano, pensar na epistemologia do cotidiano é pensar numa conspiração curricular o tempo todo, né? É pensar numa conspiração em que os professores realizam cotidianamente para tentar responder às demandas dos seus alunos, né? E aí a gente sabe que, né, a gente pensa nessa relação que os conhecimentos são sempre crenças partilhadas, né, e que o currículo é capaz de modificar as pessoas, né, para o bem e para o mal, essa modificação, né, para bem e para o mal. O que é essa modificação que o currículo faz? Hoje, né, nem com tanta força, mas a gente sabe que dentro da escola, através dos materiais didáticos, que muitas das vezes chegam prontos, né, dentro da escola, eles trazem informações que têm um impacto na vida do professor e na vida do aluno, né? Eu participei de uma avaliação no PNLD, em que o livro de história do 3º ano tinha uma imagem de uma família, né? A família estava brincando no pátio e tinha uma empregada na cozinha, né? Uma empregada negra na cozinha. Isso em 2019, tá? Ano passado. Então, esse modo em que o currículo ele é capaz de modificar as pessoas é que quando uma criança, por exemplo, negra vê essa imagem, ela entende qual é o lugar dela. Essa imagem é uma imagem curricular e que a gente precisa o tempo todo desconstruir e dizer, não é possível isso mais em 2019, tá? E aí, obviamente, acho que tem algumas questões que a gente precisa pensar quando a gente está elaborando um currículo ou pensando. Eu não gosto muito de pensar na elaboração de um currículo, mas gosto de pensar na composição do currículo, né? Quer dizer, o que compõe um currículo? Acho que tem umas perguntas assim, que são fundamentais. Qual é a função da escola? Principalmente nesse momento de pandemia. Qual é a função da escola? Né? O que os alunos devem se tornar? Quais os conhecimentos devem aprender para se tornarem o que desejamos? Porque uma coisa é eu, professor, desejar para o meu aluno, uma outra coisa é a família desejar. Ah, mas os meus alunos, agora que as crianças realmente não vão aprender nada, porque os pais... O mundo está de pernas para o ar. O mundo está de pernas para o ar. Então, o que a gente pode fazer é tentar ouvir muito mais do que rotular ou classificar nesse sentido, né? Obviamente, né, isso tudo eu já comentei um pouquinho aqui, eu estou partindo de uma das teorias que eu venho trabalhando e venho aprendendo, mais aprendendo do que trabalhando, na verdade, que são os estudos do cotidiano, né? Que começa com a professora Nilda Alves,
né, e a professora Regina Leite Garcia, inclusive, né, a UF em Angra foi o primeiro, que a gente chamaria o primeiro laboratório dos estudos do cotidiano, né, isso é uma honra, né, eu ter participado, fui aluno, peguei um pedaço do NEAP, né, mas tenho muitos colegas, professores da rede, que foram alunos do NEAP, acho que Sandra foi uma aluna do NEAP, né? Então, por que o cotidiano? Né? Por que essa epistemologia, essa teoria do cotidiano? Porque nós acreditamos que dentro do cotidiano se produz conhecimentos para além daquilo que é prescrito, por exemplo, de uma base nacional comum curricular, né? E acreditar um pouco nisso é fazer uma ideia dessa conspiração, né, dessa conspiração curricular. Porque durante muito tempo, né, na literatura educacional, nas políticas educacionais, né, entendeu-se a escola como um lugar que era o lugar da entrada das normas curriculares e saídas de resultados, né? Então, o que entra na escola são as normas curriculares, materiais didáticos e as avaliações padronizadas. O que sai da escola? Os resultados das avaliações padronizadas e, muitas das vezes, a evasão. Só que os estudos que eu venho acompanhando do cotidiano, a gente percebe que tem muito mais do que isso, né? Tem as práticas ali docentes, tem as práticas discentes, tem as propostas inter e transdisciplinar, né? Tem práticas democráticas e horizontais e solidárias dentro da escola pública, né? O que, por exemplo, não sei, que Eva constrói, né, dentro da escola Verome com a sua turma, o que isso pode ser de tão potente e bacana essa experiência, né, do que um conhecimento que chegue pronto, né? E o porquê dessa escolha, né? E aí, quando a gente vai olhar para esses cotidianos, a gente percebe essa força, né, daquilo que é para além dos julgamentos, né? A gente percebe que os sujeitos vivem os cotidianos das escolas, né? Vivem as formas daquele espaço-tempo, né? Sempre em rede, que é um conceito que a gente trabalha muito nos cotidianos, né? As redes de conhecimento. Então, e aí a partir de Sertor, a gente vai ver que tem conceitos chaves para a gente entender isso, né? Que é o consumo, os usos, as estratégias, as táticas. Então, a ideia de uma base, principalmente, ela vai olhar a escola pelo olhar da rotina, pelo olhar da repetição, do senso comum. E o cotidiano, não. Nós, professores dos cotidianos, sabemos que dentro das escolas públicas há um lugar de criação, há um lugar da criação do conhecimento, das experiências, das aprendizagens, que as aprendizagens dos nossos alunos não cabem dentro de uma avaliação padronizada, né? Não dão conta de um currículo único e cristalizado, que as nossas práticas curriculares são muito mais que prescritas, né? Elas são o Sertor, né? A gente pode chamar o Sertor para essa conversa mais uma vez, elas são artes de fazer nesse sentido, né? São conspirações, né? As nossas práticas curriculares são os modos em que a gente diz à sociedade: eu tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando e sei como criar esse conhecimento e sei como ensinar, porque a gente ainda tem essa demanda também nos dias de hoje, da sociedade, né, e na nossa escola dizendo: não, professor, o senhor não soube ensinar, o senhor tem que ensinar dessa forma. A gente vive isso hoje, né? Essa desvalorização docente por parte das políticas educacionais e por parte da sociedade civil. Muito a sociedade civil influenciada pelas regras e pelas normas das políticas estabelecidas, tá? Então, a gente precisa sempre pensar que o currículo, ele é muito mais que uma grade curricular, ele é uma criação cotidiana, né? A professora Inês Barbosa vai chamar a atenção sobre isso fortemente, né? Que ele é uma criação cotidiana. A professora Alexandra Garcia vai dizer que o currículo, ele é uma produção nesse sentido dos cotidianos, é uma produção que envolve os saberes docentes, os saberes dos alunos, né? E que vai, de certa forma, disputar com esses currículos prontos, com esses currículos pré-escritos, né?
Por que que eles são produzidos também? Porque eles são os privilegiados de uma produção curricular para além das propostas oficiais. E aí, eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala de currículo, e essa conversa que a gente está tendo aqui, né, virtual, é uma conversa curricular que ela não tem um caminho a seguir, mas ela tem algumas ponderações, ela tem alguns questionamentos, ela tem algumas perguntas para se fazer, né? Eva, quando foi minha aluna, né, e eu costumo dizer isso para meus alunos da graduação, educação, o campo da educação, ele não é um resultado, ele é um processo, ele é uma processualidade. E essa processualidade a gente vai acompanhando conforme o movimento das políticas educacionais, conforme com a economia, conforme com a sociedade, né? Então, quando as pessoas dizem, mas a educação não traz um resultado, sim, a gente traz, obviamente, mas não é um resultado do ponto de vista, né, reto, como eu costumo chamar, mas é sempre um processo, sempre um momento de vários questionamentos e interferências neste questionamento, né? Por exemplo, a gente sabe que o Brasil tem uma questão com a alfabetização que é terrível, né? Aluno no 5º ano que não está alfabetizado. E aí aparece sempre nas propagandas da televisão dizendo o Brasil, né, pelo PISA, ainda não conseguiu atingir o seu nível de alfabetização, o Brasil produz uma péssima alfabetização. Opa, já se fizeram algumas perguntas por que essa produção é tão ruim? Primeira questão que para mim é fundamental, salário decente aos professores. É a primeira questão. Uma educação de qualidade se faz dando dignidade aos nossos alunos, né, dentro da escola, e que ele tem o direito de estar lá, né? Então, tem questões que interferem nesse processo, né, e que a gente precisa ir atrás, né? Como eu costumo chamar, é só a pontinha do iceberg. O iceberg é muito grande, né? Então, pensar nessas ações curriculares coletivas é pensar também o processo da representação. Porque quando eu escolho um currículo para representar algo, aquele currículo ele vai representar, né, um todo. Então, a gente precisa pensar então, que os currículos são sempre ações curriculares. E por que eu acho que é fundamental a gente pensar, fazer, questionar essas prescrições curriculares, ou seja, esses currículos que vão entrando dentro das escolas, entrando nas nossas vidas, né? A professora coça a cabeça e diz, mas isso eu não consigo dar nesse momento. Não, mas tem que estar, tá no currículo. Não, mas não tenho como, ele ainda não está no processo. Não, mas tem que estar. E aí, o que se faz? Né? Por que é importante estudar aquilo que se cria dentro da escola como produção curricular? Porque permite espalhar e multiplicar as experiências emancipatórias desenvolvidas dentro da escola. Tá? É a primeira coisa, né? E por que é importante da gente visibilizar os nossos professores da educação básica, né? O que eu quero chamar de visibilizar? Tornar visível os conhecimentos dos nossos professores da educação básica, porque a gente sabe, né? Algumas pessoas, né, costumam dizer que os professores da educação básica, eles não sabem muita coisa, não sabem muito bem o que fazem, mas a gente sabe o que a gente faz e a gente faz muito bem, né? Acho que, na verdade, uma grande parte da população tem medo daquilo que os professores fazem porque a gente faz muito bem, né? A gente não tem a oportunidade e as condições necessárias de fazer, né? Mas eu costumo dizer para meus alunos da graduação, vocês não ficam aqui 4 anos, né, 4, 5 anos, tentando adivinhar como se ensina. Vocês vão lá, vocês vão aprender, vocês vão fazer o melhor de vocês o tempo todo. Então, como a gente já viu, né, e como eu já discuti, como já conversei com vocês, né, o cotidiano, o currículo, ele é uma criação cotidiana, a partir de Inês Barbosa de Oliveira, né, nas escolas, para além de uma competitividade e individualismo, né, existem práticas solidárias, existem modos de cooperação, de ajuda, né, existem modos de elaboração dos conhecimentos. E aí a gente precisa pensar o tempo todo que isso tudo tem que estar no plural.
Então, quando a gente volta na discussão da base, a gente não tem nada no plural, porque tudo o aluno tem que fazer e o professor tem que ensinar. E quando a gente coloca no plural, a gente permite que as experiências, as diversidades, as diferenças possam compor as escolas e os currículos. E aí eu já vou caminhando já para o final, porque eu acho que eu já estou no meu limite, né? Trouxe um pedaço de um autor que eu venho trabalhando, que é o Jacques Deleuze, porque essa discussão toda me remete muito para uma discussão entre maiorias e minorias. Então, eu gosto de fazer assim como eu posso dizer, uma relação, né? Então, do ponto de vista da política educacional, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma maioria, né? Ela é uma maioria. E nós, professores das escolas públicas deste país, somos as minorias, apesar de sermos maioria em quantidade, né? E o Deleuze vai dizer, as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é o modelo aceito. Por exemplo, o europeu mediano, adulto, masculino, residente em cidade. Uma vez que uma minoria não tem um modelo, é um dever, é um processo. Então, as práticas cotidianas curriculares, né, elas são esse processo, né, são deveres, né, são composições, são várias experiências e que a gente precisa, de certa forma, mapear para a gente perceber a riqueza e a beleza, principalmente nesse momento de pandemia em que nós vivemos, em que a gente está em uma discussão ferrenha, né, de dizer as crianças retornam, os professores retornam como, quando, pensando o quê, fazendo o quê. Eu acho que é essa grande questão em que a gente precisa pensar, né? Nós vamos fazer o que agora? Né? Eu acho que essa pergunta ficou muito nas discussões que eu fiz com as duas, que eu fiz com a Verolme, né? Essa relação do que vocês vão trabalhar, como é que vocês vão fazer, enfim. E acho que também é um momento de dar respostas. Né? Por que eu acho que é o momento de dar resposta? Porque nessa relação remota se cria muitas coisas, né? Se faz muitas coisas. Então, eu desejo, né, que essa conversa possa, né, se alastrar, né, possa contaminar, como vai dizer o Deleuze, e que a gente possa conversar sempre, que eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né? Estarmos juntos e conversando o tempo todo. Muito obrigado, gente. Sandro, o seu som tá desligado, tá? Para variar, né? Alan, muito obrigada pela sua contribuição, né? É sempre um prazer ouvir você. Eu acho que você traz muitas questões para a gente pensar sempre, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de te ouvir. E nesse momento, justamente, que a gente está vivendo essa tensão, né? Tensão por todos os lados, né? A tensão do que vem pela frente, do que vai acontecer, se a escola abre, se não abre, né? E uma série de situações que a gente vive, a gente também vive a situação como você estava colocando, né? Existe um viés do controle do trabalho do professor, né, dentro dessas perspectivas que são descritivas de conteúdo, como vem sendo tratada a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, acho que você traz umas questões interessantes para a gente pensar, e nesse momento eu vou passar a palavra para os nossos colegas que estão aqui para debater com você, e depois eu vou, né, comentar algumas impressões também a respeito, tá bom? Tá bom. Então eu vou chamar a Eva agora, e aí a Eva vai falar, né, colocar as impressões dela, depois o Márcio, e a gente abre de novo para você colocar, tá bom? Tá bom. Vou começar minha fala falando
um parágrafo do livro do Miguel Arroyo, né, sobre currículo e territórios de disputa, né? Ainda contextualizando sobre o cotidiano da escola, né, sobre os saberes que os professores produzem, que os trazem e que o professor aproveita, né, para respeitar esse conhecimento que os alunos aprendem fora da escola, né, que merece todo o reconhecimento, que merece ser reconhecido, e que a BNCC, que só impõe as competências, isso não é respeitado, né? Miguel Arroyo fala assim: abrir o conhecimento às indagações instigantes que vêm do real vivido pelos próprios professores e alunos, e unidades, fazer das salas de aula um laboratório de jogos de conhecimento, né? E isso entra em contraste com todas as competências que a BNCC coloca, que o professor tem que fazer, que o aluno precisa alcançar, e o aluno não é só competências a serem desenvolvidas para um futuro preparamento para o mercado de trabalho quando ele for adulto e tiver que trabalhar. Eu acredito que o currículo deve ser o instrumento de transformação local aonde o aluno vive, para levar, como o Miguel apontou nesse livro, dignidade para o aluno, né? Como que vai desenvolver, como que eu levo para esse através do currículo, através da escola, que hoje em dia todo mundo precisa estar na escola, mas qual é a função social dessa escola para esse aluno, onde ele só tem que desenvolver a competência, onde muitas vezes a bagagem que ele traz, que ele aprende fora, ou trabalhando, ou com saber dentro da casa dele, são respeitados. Tem até uma habilidade dentro da própria BNCC que reconhece, não é importante reconhecer e tal, mas só que com um controle interno, com a avaliação externa reconhece isso? Não. A avaliação externa vai focar em quê? Português, matemática, no ser do aluno, infelizmente, não é o foco. E hoje, os professores do Brasil estão trabalhando, né, de forma remota, online, em plataformas online, né, tentando levar, produzir conhecimento para esse aluno, né? E tivemos há pouquíssimo tempo para aprender a utilizar essas ferramentas, essas plataformas, que na nossa formação a gente não recebe, né? Tivemos que nos reinventar. De professor no Brasil hoje, dos 4 cantos do Brasil, tem que reinventar, né? Reinventar práticas, né? Aula online, teve que aprender a fazer edição de vídeo e outras habilidades para poder levar o conhecimento, não é verdade? E estão produzindo conhecimentos e saberes, beberam, né, durante a sua formação, aprendemos a usar essas ferramentas em pouquíssimo tempo, e existem as competências da BNCC, que atualmente são exigidas e cobradas nas avaliações externas, e sabemos também dos conhecimentos que são produzidos pelos professores, conhecimentos esses que são construídos a partir do que os alunos aprendem fora do chão da escola, trabalhando fora da escola, muitos alunos nossos trabalham, saberes que esses estudantes têm, estudantes de educação infantil até a EJA, que não é só porque é pequenininho que não sabe. Tem a cultura que ele aprende dentro da casa dele, tem a cultura que o aluno da EJA, que não aprendeu na escola física, mas que aprendeu na escola da vida. Como que se aproveita isso? Não tem um instrumento regulamentar, não é verdade? E é essa questão que eu vou colocar. Eu acho, Eva, eu fico pensando que esse momento da pandemia, né, ele traz algumas questões para a gente, né? E, obviamente, né, nossa conversa aqui virtual, de uma certa forma, nos ajuda a pensar sobre tantas outras questões, porque é isso, né? Quando a gente escolhe uma questão, tantas outras vão aparecendo pelo meio do caminho. É quase o Guimarães Rosa com a terceira margem do rio, né? O rio só não tem 2 margens, ele tem uma terceira margem. Então, é quase um caminho que a gente vai tomando aí.
Mas acho que uma questão fundamental nesse momento em que eu tenho percebido, eu tenho 2 orientandas na UFRJ que são professoras e estão trabalhando remotamente, né? E elas têm me contado um pouco sobre esse trabalho e tal. Eu acho que tem uma questão aí da gente pensar assim, o que é a escola? Né? Acho que chegou esse momento da gente pensar, e aí, o que é a escola? Né? Qual é o futuro da escola nesse momento, nesse cenário de pandemia? E não só nesse momento. A gente já vinha atravessando questões com a escola, de um certo modo, né, economicamente e politicamente, que a gente nunca pode esquecer que a educação ela não está fora da política, e aí a gente tem que, né, dizer que não é a política partidária, mas é uma outra noção de política. Mas o que como é que a gente pensa a escola agora? Né? Como a gente pensa o que é ensinar agora? Como é que a gente pensa o que é aprender? Né? Enfim, quais são os conhecimentos, que esses conhecimentos nos trouxe até aqui, mas que eles precisam ser repensados. Né? Sempre, de uma certa forma, sempre tiveram que ser repensados. Eu sei que acho que você trabalha com 5º ano, não sei se ainda trabalha, mas, por exemplo, a gente poderia botar aqui um conhecimento na discussão, o descobrimento do Brasil. Mas que descobrimento é esse? Né? Que nunca existiu, na verdade. Mas foi esse que nos trouxe aqui. Ok, mas chegou um momento da gente duvidar dele. Né? E de tantos outros conhecimentos que estão dentro da escola. Veja, a minha fala no início aqui não é uma fala para romantizar a escola. É longe disso. É uma fala para pensar o que se cria lá dentro, o que se faz lá dentro, né? E o que se produz, obviamente, lá dentro. Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. E, na verdade, essa pergunta não é uma pergunta minha, é uma pergunta de um livro já escrito há algum tempo, da professora da Marise Vorrab, e que o título do livro é esse, A Escola Tem Futuro? Né? E acho que chegou já de uns 16, 17, desde 2016 a gente está com essa pergunta engasgada. E aí, qual é o futuro da escola, partindo do princípio dos ataques que a gente vem sofrendo de todos os lados, tá? Então, acho que isso é uma questão. Evinha, você tem ainda alguma questão mais a colocar? Não, posso passar para o Márcio? Então... Márcio, apresente a sua questão. Boa noite de novo a todos, né? Agradecer novamente ao professor Alain, maravilhosas considerações, longe de mim, né? Mas eu já tinha até falado para ele, eu vou trazer algumas provocações, algumas falas, né? Que a gente ouve muito na sala dos professores, né? Algumas questões que estão sendo elaboradas, que estão sendo discutidas por grupos que estão reformulando o currículo tanto em Caxias quanto em Angra. Né? Eu sou das 2 redes e estou nessa discussão nos 2 municípios. Né? Eu já registrei algumas vezes na rede que eu não tenho muito problema com a ideia original de uma base nacional, né, comum, né, como você mesmo trouxe, essa discussão já é antiga, né, ela está tanto na Constituição quanto na LDB, ela começou a ser implementada, vamos dizer assim, mais na gestão do PT, né, e eu não tenho grandes problemas, não. Até porque alguns conceitos, me parece, alguns conhecimentos, alguns saberes, eles são necessários para você, virou meio clichê essa coisa, né? Exercer a cidadania de maneira crítica, né? Uhum. Mas por aí, né? Eu me lembro de uma palestra que eu estava assistindo e o colega questionando também a validade da BNCC, né, até a ideia dela, mas ele estava usando nos slides gráficos
porcentagens, proporção. Se eu não tivesse domínio desses conceitos, dificilmente eu conseguiria fazer a crítica à fala dele. E aí, de alguma maneira, as pessoas colocam que esses conhecimentos são necessários, né, para você até debater temas que são fundamentais na atualidade. Você precisa de alguns conhecimentos, vamos chamar assim, de bases, para poder você discutir, né? A própria questão da ditadura, né? De você discutir se em 64 foi implementada uma ditadura. Você precisa ter, de alguma maneira, acesso, né, a esse conhecimento dessa existência, né? Então, não só em matemática, eu sou de matemática, citei uns exemplos de matemática, mas todas as áreas você tem alguns conhecimentos específicos que, na minha opinião, também de alguma maneira a escola tem que trazer para a discussão. Não é apenas dizer que os portugueses chegaram em 1500, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Para ficar, já não tinha gente aqui, você, como você mesmo colocou, você discutir isso dentro de uma visão mais ampla. E aí, em algum momento, a base ela desandou, né? Você hoje tem na base 30 habilidades por área, ano, né? Aquilo ali não é uma base, né? Algumas pessoas, algumas redes tratam como o próprio currículo, que é né, como você mesmo já colocou, né, um baita equívoco. Como, né, a gente tem em Angra uma história muito rica, como você já trouxe, né? A UF de Angra foi até citada numa live em Caxias, né? A gente tem uma história que é referência. E a gente corre um risco muito grande nessa discussão que a gente está levando atual aqui na rede de Angra, de ter um retrocesso enorme, né? A BNCC que a gente tem aí, que está discutindo, ela é cheia de defeitos, ela totalmente fragmentada. Se você não prestar atenção no que está fazendo, aqui em Angra a gente vai ter um retrocesso muito grande, discussões muito boas, projetos político-pedagógicos muito bons que estão dentro das escolas, eles, na minha opinião, estão em risco. Se não tiver algum momento de atenção nisso. Opa, calma aí, isso aqui está colocando em risco o meu projeto. Em compensação, a gente tem um rolo compressor aí, você citou, né? Toda a mídia bombardeando a gente da necessidade da base. Existiria algum, né, na sua opinião, existiria algum tipo de movimento que a gente conseguisse conciliar um trabalho mais progressista, mais interdisciplinar, que conversasse com o cotidiano dos alunos, né, com a base? É possível essa conversa? Aqui eu concluo a minha pergunta. Obrigado, Márcio. É uma pergunta, difícil, porque ela não tem uma resposta, né? Porque, primeiro que a gente tem uma base, está dado, né? Esse jogo a gente já perdeu a princípio, né? Com todos os questionamentos que todos os pesquisadores já fizeram, né? Enfim, né? O GT da Amped, né? O GT 12 de currículos, pesquisadores mais consagrados na área, já foram na televisão, já fizeram carta de repúdio, enfim, esse jogo está dado. Agora, tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, quem pensou esqueceu de um outro lado desse jogo, né? Do outro time, que somos nós. Que a gente vai estar com essa bola e a gente vai jogar a bola. Mas do meu ponto de vista não, né? Do meu aporte teórico e epistemológico, a gente vai jogar essa bola e vai tentar tirar essa bola do campo também, de diversas formas. Né? Você é professor da educação básica, você sabe do que eu estou falando. É aquilo que chega pronto para você na sua escola. Vou fazer, você faz, mas dá uma diferenciada ali, uma diferenciada aqui,
dar uma diferenciada ali, e por aí vai. E para mim o que é mais interessante são essas diferenciadas, né? Quer dizer, como é que o professor ele consegue o Sertor vai dizer muito isso, né? E o Sertor é a base dos estudos do cotidiano. Como é que o professor ele consegue burlar aquilo que é regra para ele? Né? A professora Nilda Alves disse isso perfeitamente, eu não vou conseguir reproduzir a fala da Nilda aqui, mas a Nilda disse, né, alguma coisa nesse sentido, está dado, já está dado. Agora a gente vai ter que pensar como é que o professor vai construir em cima daquilo que está dado. Né? Obviamente que essa construção, ela não eu vou pegar e vou construir, obviamente não, a gente vai também, vamos tomar um chute na canela, né? Esse jogo a gente vai tomar uma bolada, a questão da autonomia docente vai ser fortemente atacada, né? Os saberes dos nossos alunos vão ser atacados também, principalmente pelas avaliações de larga escala, né? O professor Alexandre Garcia, o professor Daniel Soares, da UBA, da Universidade de Buenos Aires, vem apontando para isso, né? Dessa tríade da política educacional que a gente tem hoje no Brasil, que é um currículo pronto, uma formação pronta e uma avaliação pronta. Se algo sai errado desse processo, a culpa é do professor, que não soube executar bem esse processo. Né? Ele teve todos os instrumentos, ele teve um currículo pronto, ele teve formações, né? Ele teve avaliação pronta. O que aconteceu? Né? É isso que a professora Alexandre e o professor Daniel vêm apontando de uma certa forma nos seus estudos, né? Essa relação dessa política educacional e como é que ela está assentada nesse sentido, numa linguagem, essa política educacional está assentada numa linguagem que tenta controlar e regular os processos educacionais como um todo, né? Porque, enfim, alguém tem interesse nesse controle, né? Enfim, a gente sabe, inclusive, quem tem interesse nesse controle, né? Mas eu acredito muito forte nisso, que a gente não vai virar o jogo, obviamente, mas a gente vai saber jogar, né? Vamos ali mostrar como é que se faz o negócio, né? Às vezes as minhas duas orientandas da especialização, inclusive uma está escrevendo o trabalho dela, a conclusão de curso, sobre isso, né? Como é que ela consegue burlar, né? Nessa aula remota, porque ela dá aula pelo WhatsApp. Então, aula pelo WhatsApp já imagina que é alguma coisa muito estranha, né? Ela dá aula de 10 em 10 ou de 5 em 5, alguma coisa assim. E ela estava me contando que cada grupinho de 5 em 5, ela está dando um conteúdo. Vamos supor que seja... Ela estava me contando do que... Era alguma coisa de ciências, não lembro muito bem qual era o assunto. Só que em cada grupo que ela ia com o mesmo assunto, o assunto modificava. Uma criança trazia uma informação, enfim, ela mesma acabava trazendo outra informação sobre aquele mesmo assunto. Ela dizia, nossa, no primeiro grupo não foi assim, nem no segundo, o terceiro grupo está aprofundando, no segundo grupo não aprofundou, mas no primeiro aprofundou. Então, ou seja, o professor é um grande artesão nesse sentido, né? Porque ele vai trabalhando com esses conhecimentos que foram dados, né, e que, de certa forma, são consagrados. Aí eu também quero fazer uma fala nesse sentido, que você comenta, dessa relação com os conhecimentos. Não é para a gente abandonar os conhecimentos, né, porque eles nos trouxeram até aqui, eles são consagrados universalmente, mas a gente precisa cutucar a onça com vara curta nesse sentido. Né? Não é possível hoje, como eu disse aqui, não é possível hoje a gente chegar mais... Eu brinquei um pouco com Eva, chegar para o 5º ano, por exemplo, e dizer assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Olha, chegou um homem aqui, vamos discutir essa ideia de descobrimento, né? Será que é mesmo um descobrimento? Né? Por que trabalhar com a matemática, né, da forma clássica, me desculpe, Márcio, e por que não a gente pensar o caminho da etnomatemática, por exemplo, para atingir aquele aluno que à tarde está com seu pai ou com a sua mãe ou com alguém trabalhando, ou algumas vezes está sozinho, né, trabalhando,
Aqui no Rio a gente vê muito isso é muito gritante aqui no Rio, né? As crianças ou no seu contraturno estão no sinal, estão vendendo bala no trem, você pega um trem, assim, uma estação para outra pequena, você vê a quantidade de criança vendendo alguma coisa no trem, né? Isso 2020. Então, o que significa isso? Né? Porque se você observar, essa criança não está fora da escola, essa criança está na escola, ela só está no contraturno trabalhando, né? E como é que é o desempenho dessa criança dentro da escola? Né? O que o currículo escuta? E aí eu volto lá na ideia da Sandra Mara Corazza, esse sujeito currículo, nessa brincadeira que ela fala, esse sujeito currículo, o que ele quer com isso? Né? Que conhecimentos ele quer ditar, que ele quer dizer para você, professor, e dizer para você, aluno. Porque ele não diz só para a gente, né? Ele diz para os nossos alunos também, de certa forma. Então, acho que tem algumas questões que são fundamentais para a gente poder pensar essa relação entre os conhecimentos universais, e eu tenho não tenho mais trabalhado com a ideia dos saberes docentes ou dos saberes dos cotidianos, mas sim dos conhecimentos docentes e dos conhecimentos dos cotidianos. Por quê? Porque se a gente fala em conhecimento universal, também existe o conhecimento do docente e o conhecimento dos cotidianos também, né? É uma discussão epistemológica nesse sentido, na relação da produção do conhecimento. Então, acho que chegou a hora, nesse sentido, da gente, dessas experiências aí, você falou bem disso, né? Dessas experiências, o que Angra e Paraty cria nesse sentido, o que estão criando nesse sentido, né, com seus projetos, com as suas, enfim, com as suas formas de pensar. Acho que chegou a hora de fazer um dever de casa, e é para todo mundo, né? E por que eu falo que esse momento vai dar a resposta? Porque as experiências vão dizer para a base, olha, aqui em Angra não é assim, essa competência não bate, aqui a gente faz uma outra coisa, que pode estar de acordo com a competência que vocês querem, mas de uma outra forma, respeitando democraticamente, na solidariedade, pelos afetos e pela cooperação. Se chega à produção do conhecimento, obviamente. Não sei se eu te respondi muito, Marcos, mas acho que... Não, sem dúvida, né? Essa questão da hierarquia, dos saberes, né? dos conhecimentos, é uma questão muito complicada. Sim, porque eu acho que até a literatura, né, a literatura do sentido do campo educacional, né, os textos acadêmicos, de certa forma a gente trabalhou durante muito tempo, autores, né, trabalharam durante muito tempo com essa ideia, saberes docentes, saberes dos cotidianos, né, e os conhecimentos estão na universidade, né, nos professores da universidade, eles que têm os conhecimentos, né, eu penso, né, que não é bem assim, né? Todos nós temos conhecimentos, né? Tanto os professores que estão na universidade, a universidade, as escolas, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes, todos nós temos conhecimentos, e esses conhecimentos precisam estar na mesa e conversar, dialogar e, obviamente, disputar o seu lugar dentro do currículo. Eu acho que é isso que a Rede de Angra, pelas escutas que eu tenho conversado um pouco com os professores e tal, acho que chegou um momento, né, de escutar todos os conhecimentos. E aí eu digo, né, sempre digo isso para os meus alunos também, escutar todos os conhecimentos mesmo. E que a gente também não foi formado para escutar todos os conhecimentos. Acho que também tem um pouco isso, né? Aquela mãe é muito chata, aquele aluno é muito chato, e eu não sei o que lá. Olha, mas, por exemplo, quando a gente vai discutir, que para mim é o segundo coração da escola, é o projeto político-pedagógico, que inclusive foi cassado o nome político, só ficou projeto pedagógico, né? A gente precisa lembrar isso também, né? Dentro desse espaço, dessa escrita, né, do projeto político-pedagógico, né, que todos os conhecimentos precisam estar lá presentes, né? E demora mesmo. Mas já chamando a Sandra, né, para fazer parte da discussão, que ela tinha colocado que queria fazer parte também, né? Mas a resistência que você falou, né? O próprio político não caiu, todo mundo fala PPP, né? Todo mundo
né? Não é tão... Exatamente isso, obrigado. Não é isso. Querem botar projeto pedagógico? Pode colocar. Mas nós, professores, sabemos que não é projeto pedagógico somente, é projeto pedagógico e político. Então a gente vai morrer. Enfim, a humanidade vai caminhar aí durante uns 20 anos dizendo: o PPP, cadê o PPP da escola? E as pessoas terem atenção, já chamando a Sandra para... né, Agora que eu entendi o seu recado. De como lidar com o PPP nessa circunstância, né? Porque eu vejo muito na rede a tentação de vir um currículo já pronto, né? Já vinha a listagem, né? Currículo, não, perdão, a listagem já pronta e você só seguir, né? Para alguns colegas, infelizmente, isso parece tentador para eles, né? Acho que isso é uma discussão que a gente tem que levar mais a sério, forçar mais, né, a questão de que isso não é currículo, isso não é eficiente para a nossa educação. E também acho, e penso também que tem uma questão que é fundamental agora nesse momento da pandemia, né? A gente precisa pensar que a educação, ela não é uma serventia, ela é um processo em que precisam compreender como o humano está na sociedade. Ela não é um mero objeto, né? E o que significa isso? Os nossos alunos têm famílias destruídas pela pandemia, destruída pelo poder econômico desigual. Como é que essa criança vai assistir? Eu estou contando esse caso da minha aluna, da minha orientanda, que pega o WhatsApp e uma aluna diz para ela: professora, hoje eu não consigo assistir porque eu estou sem internet, meu pai não conseguiu dinheiro para colocar o crédito. E aí? Então, acho que tem alguns lados, e por isso que eu gosto dessas interferências, que eu chamo de interferências, para a gente poder pensar que o que a gente está lidando é um processo muito complexo mesmo. Né? Não é fácil, é muito difícil. Acho que Eva escutava eu dizendo isso muito em sala de aula para eles que já estavam nos últimos períodos. Isso que a gente mete a mão, né? Essa massa que a gente vai trabalhando como fosse um pão, é difícil mesmo para a gente conseguir uma massa boa, porque alguém vem lá e põe um pouquinho de sal a mais na sua massa, porque alguém não deixa descansar a massa o tempo correto, né? Ou inventa um descanso, né, da cabeça, alfabetização na idade certa, por exemplo, né? E sai inventando algumas questões aí, enfim. Então, acho que então a gente tem que pensar que educação não é um objeto, né? E que a gente precisa também, eu acho, né, que a gente precisa olhar para as famílias dos nossos alunos nesse momento. É muito difícil, principalmente nós que trabalhamos com as crianças das classes populares, e aí eu me coloco como também da classe popular, né? Porque eu sou da classe popular. Eu educo a minha classe. Acho que também é isso que a gente precisa pensar, né? Eu não educo uma classe que é inferior, né, à minha. Eu educo a minha classe. Eu sou um professor das classes populares porque eu sou das classes populares. E por isso a minha reivindicação o tempo todo do respeito aos conhecimentos, do respeito aos meus alunos, porque quando respeito aos meus alunos e os conhecimentos, né, em que eles têm, está respeitando também, obviamente, o meu trabalho. Né? Acho que é isso, e acho que também é uma tarefa que nós, professores da escola pública, precisamos fazer urgentemente. Entender que a gente está lidando com a nossa classe. Né? Enfim, acho que é um pouco isso. E daí eu já pego um gancho, né? Eu acho que de toda essa conversa, uma coisa que eu acho que é importante e que a sua fala agora demarca isso, é que a educação é um ato político. Paulo Freire sempre, né, sempre nos reafirmou isso, e não só ele, mas para mim Paulo Freire é uma referência importante. E essa questão da identidade nossa com o nosso aluno, né, de entender que não somos nós e eles, mas nós somos eles também, à medida que eu me identifico enquanto classe social, né, e enquanto membro de uma sociedade que produz processos de exclusão, que produz processos aí que interferem na vida desse estudante e que eu não estou de fora também.
né? E aí acho que é interessante quando a gente traz isso com a concepção que você vem trazendo para a gente, né, dos estudos do cotidiano, do currículo enquanto prática, enquanto conhecimento, enquanto tudo aquilo que a gente faz na escola, né? Para a gente desconstruir aquela ideia de que currículo é só aquela lista de conteúdos prescritos, né? E aí tem uma coisa, quando o Márcio levantou a pergunta dele, eu me lembrei de uma entrevista da Alice Casimiro Lopes, né, em que ela é questionada sobre essa questão da base, e aí ela coloca que existem, por mais que a gente, né, quando o entrevistador pergunta para ela se não vai ser cumprido exatamente como está ali, então para que você ficar brigando, dizendo que não deve haver uma base nacional, se você já sabe que não vai ser cumprido exatamente como está ali, né, por conta de tudo que você mesmo falou. A gente cria em cima daquilo, né? Nós não somos meros consumidores, a gente é praticante, né? A gente tem as nossas artes de fazer, a gente faz com aquilo que nos dão aquilo que a gente entende que é o mais importante diante da realidade que a gente tem. Então, a gente está criando naquela realidade, né? E aí ela coloca, e aí ele fala, existe a necessidade de uma base curricular nacional, porque senão cada um vai dar uma coisa diferente, né? Então lá em Roraima vão dar uma coisa e lá no Sul vão dar outra coisa. E como é que a gente lida com essa unificação? E aí ela fala que dificilmente a gente vai ter uma coisa tão diferente assim, né? A gente vai trabalhar com tanta disparidade porque existe a questão das tradições curriculares, né? E aí quando o Alan fala da importância de se pensar o que conhecimentos são importantes para aquele conteúdo, para aquele estudante, para aquela escola, naquele espaço, é pensar a sociedade. A gente fala tanto que a gente quer uma sociedade mais solidária, né? Uma sociedade em que as pessoas não sejam tão competitivas, que não trabalhem na lógica da exclusão, mas quais são as práticas que a gente constrói para contribuir para essa construção de uma sociedade ou para a tessitura de uma sociedade que seja um pouco menos excludente do que a gente tem hoje, né? Então, assim, quando a gente faz esse processo de seleção de conteúdos, a gente está fazendo com uma intenção, né? E quando a gente pega essa base que está colocada para a gente trabalha com ela, a gente cria em cima dela também em cima de uma intenção, né? E aí, nesse sentido, quando o Márcio fala dos conteúdos que estão ali, é claro, existem conteúdos ali porque eles fazem parte dessa tradição curricular, né? São conhecimentos que foram produzidos na sociedade, então não dá para a gente descartar. Mas há todo um processo que é colocado, um processo de controle, um processo de exclusão a partir daquela prescrição de conteúdos que a gente precisa dar visibilidade a ele, né? Que é a partir dessa visibilidade que a gente vai lidar com ele, até no nosso processo de criação em cima dele, né? Então, assim, quando o Márcio fala que ele tem uma simpatia pelos conteúdos que estão ali, ele não é o único. Existem colegas que têm, e existem muitas coisas que são interessantes. Claro. Né? Claro que tem. Agora, não dá para eu fechar os olhos para o fato de que existem tentativas de controle a partir dessa situação, dessa prescrição. E é quanto a isso que eu vou trabalhar, né? Como que eu vou fazer um processo? E aí eu falando enquanto pedagoga, que às vezes eu me pego nessa situação, né? Eu sou cobrada para trabalhar com uma BNCC, né? E aí tem umas perguntas ali que a gente vai colocar ali para comentar, para o Alan comentar um pouquinho, e eu trabalho com essa concepção também de que currículo é tudo aquilo que a gente vive no cotidiano, currículo é uma prática, currículo é uma construção, e às vezes eu me pego em conflito, como é que eu lido com isso na minha prática, né? Se eu tenho uma prescrição que me está dada, da maneira como às vezes eu sou cobrada a fazer, e a concepção que eu tenho. Então, um questionamento que eu faço para o Alan é nesse sentido, né? Existem pessoas que colocam, primeiro, a necessidade dessa unificação, né? De dizer que o cara que está lá em Roraima tem que estudar a mesma coisa que está aqui, porque se ele mudar de escola, né? Esse discurso. Tem uma, né?
E aí, tem, por exemplo, a questão de tem que ter um documento. A gente tem que ter um documento da rede. Então, eu tenho que ter um documento, mas como que eu lido? Como que eu construo esse documento a partir da concepção de que o currículo ele é praticado, de que o currículo ele é uma construção, de que o currículo não é só a prescrição? Como eu posso construir um documento? Essa sempre foi uma questão para mim. Como eu posso construir um documento que dê conta dessa concepção, né? Nesse momento eu queria colocar essas duas questões para você, e aí depois eu vou trazer algumas coisas que estão ali no chat, nos comentários. Sandra, eu compartilho também, sou pedagogo, né? Então eu compartilho das mesmas questões com você. Acho que é difícil, né? É muito difícil, porque a gente tem que respeitar os processos institucionais, né? Os processos instituídos nesse sentido, né? Mas fico pensando que tem uma coisa que é o exercício da escuta desse cotidiano, né? Porque acho que você respondeu de uma certa forma bem ao Márcio. Está dado, está lá. A questão é como é que a gente trabalha a partir daí? Como é que a gente cria a partir daí? Porque a tradição curricular, né, nos trouxe até aqui de uma certa forma, né, me permitiu, né, fazer mestrado, doutorado, então ela me trouxe aqui. E, obviamente, eu quero isso para o meu aluno também. Mas a grande São conhecimentos que foram importantes para a gente de alguma maneira, né? Foram e são importantes, né? Mas a questão esses conhecimentos a gente vem percebendo, né, que eles são limites, eles não são salvadores nesse sentido, né? Eles têm limite. E que existem outros conhecimentos que precisam estar nessa roda também. E que foram jogados fora. Eu acho que é essa a grande discussão. Então, quando a Márcia, né, a gente conversando aqui, pensou, por exemplo, o descobrimento do Brasil é um conhecimento para nós brasileiros, né? Chegou aqui dia 22, um homem não sei o que lá. Isso está dado, é um fato. É um fato, bom, enfim, os historiadores que não me peguem, mas do ponto de vista da história universal, é o que todos nós aprendemos do ponto de vista do conhecimento universal. Mas quando a gente traz uma outra discussão por trás, que eu gosto de chamar fofoca da história, opa, ele não chegou aqui, vamos lá, vamos começar. Né? E vai e volta, o que você sabe, o que você não sabe sobre isso. Não, mas eu escutei uma outra história que já tinha indígena aqui, e não sei o que lá. Então, acho que não é fechar a discussão nesse sentido, é permitir que essa discussão ela tenha volume e que ela possa ser dialogada. E aí até que você vai desconstruindo aos poucos, né? Que aí o aluno vai perceber, opa, não, então não é bem assim, porque tem essa história, tem aquela história, né? Você vai levando ao processo da emancipação do pensamento a partir do diálogo. Então, quando eu estava como professor das crianças, principalmente, né, uma questão que para mim era fundamental era, vou trabalhar o conteúdo, porque não parece não, mas eu adoro um conteúdo. Esquizofrênico. Trabalhar a realidade não é abandonar conteúdos, né? Então, as pessoas confundem isso. Eu vou trabalhar o conteúdo, mas aí eu vou dar uma mexida e tal. Então, vamos lá. Então, enfim, a primeira vez que eu saí com a minha turma, era uma turma de 5º ano, e aqui no Rio a gente, né, tem essa possibilidade, estava dando descobrimento, porque estava no currículo. Falei, então, vamos embora. E aí eu fui para a Praça 7 de Setembro, aqui no Rio, que tem a imagem de Dom Pedro, o busto enorme de Dom Pedro I. Botei as crianças ali sentadas em frente, comecei a perguntar a elas, o que vocês estão vendo aí? Elas disseram, um homem, um cavalo, e embaixo do cavalo os indígenas. Não sei se vocês já viram essa imagem, né? Isso tem uma representação, isso tem uma lógica. Então, ali, eu fui trabalhando com elas. Bom, mas e aí? Vamos lá, vamos pensando. O que isso tem a ver com o descobrimento que eu falei na sala de aula? E vamos fazendo esse fio, né? Essas redes. Então, veja, não é abandonar, mas é a forma que a gente tece essa rede, né? Respeitando os conhecimentos, esses conhecimentos universais, desconfiando deles o tempo todo. E o próprio processo de escuta já ensina, né, muita coisa, né?
Com certeza, com certeza. Então, é essa forma, né, em que eu estava brincando um pouco com o Márcio, né, de jogar essa bola, né? Nós somos bons jogadores nesse sentido, nós professores, né? Jogar essa bola, dar esse passe, fazer esse drible, né? É peculiar da nossa profissão, com muito conhecimento. Com muito conhecimento. Então, uma vez uma professora falou assim, então o senhor pode trazer uma tese de doutorado para a gente ler, para a gente poder aprender? Eu disse, não, professora, não é esse o ponto de partida. O ponto de partida vai ser o seu diário, porque lá que está a beleza e a riqueza dos conhecimentos. Né? A tese também, obviamente, né? Mas esses conhecimentos, eles precisam estar dialogados, horizontalizados, né? Porque a gente não pode fazer uma separação nos conhecimentos ditos universais, escolhidos como universais, e os conhecimentos que estão nos cotidianos. Né? Todos os conhecimentos, mais uma vez, precisam estarem juntos, conversando, sendo tecido o tempo todo. Né? Tem uma questão que é trazida aqui, tá na tela aí. A Kátia, ela coloca que essa discussão que a gente está trazendo, né, sobre currículos BNCC, nesse contexto de pandemia, ela é bastante necessária nesse momento, e ela pergunta o que você acha da Secretaria de Educação que está cobrando a Base Nacional Comum Curricular nesse contexto de pandemia com o ensino remoto. Há possibilidade de se pensar na BNCC quando o retorno das aulas presenciais? Pelo que eu tenho escutado um pouco da rede, me parece que a rede está trabalhando aí numa ideia de um currículo remoto, ou um currículo mínimo para as escolas, né? É isso que eu tenho escutado um pouco. Mas quero ressaltar uma questão. A BNCC está dada. Ela está dada. Né? É como responde a Márcia. Mesmo esse ano seria o ano da implementação em que a gente ia acompanhar os impactos, né? Mas, enfim, o vírus deu um empurrão nela um pouquinho para lá. Né, mas ela está ali no forno, ela já está pronta, né? E, obviamente, algumas redes estão trabalhando na direção de ver como é que essa BNCC será implementada. Bom, o que eu penso, tá? Mas, e aí, como eu gosto de dizer, isso nunca é uma resposta, né? É sempre uma questão. Eu acho que chegou a hora do dever de casa de cada escola e de dizer que qual é o currículo que aquela escola está construindo. O que ela pensa como um currículo? Uma resposta. A secretaria e a própria BNCC. Veja, a riqueza do conhecimento não é uma riqueza do conhecimento que a escola produz somente para a escola, é uma resposta também. Né? E aí volta a minha ideia inicial da conspiração curricular. Por que conspiração? Porque os professores se juntam para dizer, é esse o currículo que a gente faz dentro da escola, aos poderes instituídos. O poder instituinte e o poder instituído. Né? E deixa para ver qual vai ser as conversações, os diálogos que vão surgir. Mas acho que o dever da escola nesse momento, né, acho que o CEP também pode um pouco encaminhar essa discussão, quais são os currículos que são criados, o que vocês pensam sobre o currículo, né? Qual é a forma em que vocês vão organizar o currículo, entendendo algumas perguntas. Né? E aí volto para mim, essa é a questão principal na pandemia. Qual é o futuro da escola? Né? E que escola que a gente quer? Essa é uma discussão que a gente ainda não respondeu, estamos em 2020, a gente ainda não respondeu. Tem uma coisa, Alan, que você tá colocando aí, e toda hora que você fala sobre isso me vem à mente, né? A gente vê práticas, e aí nas diferentes redes, né, e, enfim, no sentido de que as atividades online, elas estão sendo dadas pela atividade, né? E aí me dá a impressão de que é muito mais o procedimento de cumprir uma burocracia, de que a aula precisa dada, de que o dia letivo precisa ser garantido, do que propriamente os questionamentos que você traz aqui para a gente, né? Porque, assim, pensar o currículo é pensar intencionalidade, é pensar que sociedade a gente quer, né? Que sujeitos a gente quer para essa sociedade, quais os conhecimentos, porque quando a gente faz uma listagem, né,
Esse documento curricular, ele nada mais é do que uma seleção de conteúdos. Sim, e essa seleção é feita em função de alguma coisa. Quando eu seleciono os conteúdos, eu seleciono com essa intenção e pensando que deveria, né? Que conhecimentos são necessários para que o aluno possa se transformar nesse sujeito, para que eu, profissional, possa também, junto dele, né? Porque Paulo Freire diz que ninguém apenas ensina, a gente também aprende. Exatamente. A gente possa, sujeito do nosso fazer e de uma sociedade nos moldes que a gente pensa, de uma sociedade mais justa, mais solidária e tal, né? Quando eu pego um processo de ensino online em que eu estou muito mais preocupada com perguntas e respostas que estão colocadas ali, para mim, eu fico me questionando qual a validade disso, né? Que escola, que concepção de escola está por trás disso? Exatamente. Né? E aí, uma outra questão que eu vou colocar aqui, que está nas perguntas, e são dois comentários que se interligam e com algo que eu vou falar também. A Simone colocou: acho que precisamos dizer para a secretaria o que é currículo. A secretaria quer os formulários de prioridades preenchidos. E aí a Kátia comenta com ela: querem que listemos as competências e habilidades das mais importantes para as menos importantes, usando a BNCC. O que é isso? Né? E aí, só para esclarecer, eu não sei se você está ciente, a solicitação que foi feita foi no sentido de que a gente pudesse pegar o documento orientador que foi produzido pela rede, né, e ali elencar, porque assim, qual a ideia? De que isso é uma exigência que o Ministério Público vem fazendo aos municípios, né? Quando a secretaria cobra isso da gente, é também em função de uma cobrança que existe anterior a isso. E aí é por isso que eu te fiz a pergunta e eu queria que a gente pudesse explorar também um pouquinho disso, porque é um dilema que a gente lida com ele no dia a dia da escola, né? É preciso ter um documento, é preciso dar essa resposta. Mas como eu posso fornecer essa resposta? Né? E aí o que foi pedido para a gente? Pega aquele documento, a gente sabe que num momento de pandemia, da maneira como as coisas estão, a gente não vai poder trabalhar exatamente a BNCC como a gente trabalharia numa situação comum. Então, quais são as prioridades ali? E aí, para cada uma das habilidades listadas, que como o Márcio disse, são muitas, né? A gente pode questionar se aquilo tudo é necessário daquela maneira, enfim, mas como você disse, está dado. Eu pego aquilo ali e eu estabeleço um grau de importância para aquilo ali, primeiro ao quinto. Né? Isso a gente precisou fazer e encaminhar para a secretaria. Então, o questionamento delas vai nesse sentido. E aí eu acrescento a isso uma necessidade de ter um documento. Como a gente lida com isso numa situação dessa? Né? Assim, aí vem a história do controle, né? A gente tem que ter um controle, então tem que ter o documento para eu controlar, para depois eu avaliar, né? As políticas curriculares, elas estão muito ligadas a essa questão do controle, da avaliação de massa e num processo que desqualifica o próprio profissional da educação enquanto produtor de conhecimento. Né? Mas, enfim, o que eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais é essa relação com essa coisa do documento. Como que a gente pode estabelecer outras relações com isso, que não essa, entendeu? Se é possível. Sandra, eu acho que, na verdade, a sua fala, você me perguntou, mas acho que na sua fala traz algumas pistas e algumas respostas, né? De tudo que você elaborou no seu pensamento nesse sentido, e aí acho que assim, não tem uma resposta para a gente dar fixa, né? Vai lá na porta da secretaria e diz, não vou fazer. Né? Nós sabemos que existe uma relação entre o poder instituído e instituinte, nós sabemos disso. Né? Inclusive a formação dos professores, né? Essa base nacional para a formação dos professores, ela é aprovada ao apagar das luzes de 2019 sem ninguém saber, né? O negócio é feito, acabou, fecha as portas, acabou, feliz ano novo, virada 2020, né? Enfim, e o que a gente vai fazer nesse sentido? Para mim, né? E aí você, obviamente, você vai ter diversas perspectivas para essa resposta, né? Para sua pergunta.
A primeira coisa que eu acho, Sandra, que temos que fazer, e disse isso nas escolas que eu fui convidado pela rede, é deixar claro o que vocês pretendem, o que cada escola pretende fazer. É isso que eu digo quando dar a resposta. Mas tem uma questão que acho que também é fundamental e dever de casa. É somente no coletivo. Né? É no coletivo em que a gente vai dar a resposta, seja para A, seja para B, seja para o Ministério Público que entende, o promotor que entende. Aliás, ele acha que ele entende o que é educação, por exemplo. Né? A gente vive com essa cruz sobre a gente, de uma certa forma. Daqui a pouco chega uma norma do juiz, aí tu tem que acatar a norma do juiz. Né? Obviamente, a Secretaria de Educação, ou as redes de educação, não sabem nem muito bem lidar com aquela ordem, mas tem que cumprir aquela ordem. É basicamente isso que a gente está vivendo. Né? Essas ordens judiciais, sem compreender o espaço-tempo dos cotidianos, sem compreender as relações dos professores com seus alunos. Né? Eu acho que essa situação não está restrita somente a Angra. Né? O país está vivendo esse processo do judiciário entrando dentro da educação muito forte. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Isto é um perigo. Tá? Então, Sandra, não tem uma resposta para te dar. A resposta que eu tenho para te dar é preciso e urgente que Angra, a secretaria, respeite os conhecimentos dos professores e valide esse conhecimento, para ela perceber a riqueza, a diversidade e a experiência daquilo que se cria nessa rede. Até porque sabemos, eu sei, posso elogiar a rede nesse sentido, a rede tem excelentes profissionais de educação. Né? Para mim são duas redes que eu gosto muito, Caxias e Angra. Né? Márcio está nas duas aí, Márcio. Porque eu acho que vocês têm uma formação muito legal, são agentes políticos nesse sentido, estão o tempo todo discutindo, pensando em educação. Enfim, penso que a gente precisa urgentemente fechar a ideia ou fechar a compreensão de que assim, é somente no coletivo, não tem outro caminho. Eu não jogo esse jogo sozinho. Porque o documento é o documento. Sim, me desculpe. Ele vai ficar lá, ele vai ser arquivado. O importante é o que a minha orientanda faz lá, com os 5 alunos dela. Ela tem uma diretriz que a secretaria mandou. E aí eu pergunto se eu falo, Gabriela, eu falo, Gabi, mas você fez o que a secretaria... Não deu tempo. É isso. É uma questão assim, Sandra, aonde há o controle, aonde há a regulação, há o descontrole. Sempre. Moram lado a lado. Você não pode olhar, desculpe, olhei sem querer. Né? Enfim, não tem Quando diz que não pode olhar, e mesmo que a gente olha, né? Para ver por que será que eu não posso olhar. Exatamente. É aí que a gente vai olhar e a curiosidade aumenta, né? Obviamente. Então, assim, a regulamentação vai chegar, o documento vai chegar, nós vamos ler o documento e vamos dizer, bom, isso aqui dá para fazer, isso não dá para fazer, isso faz assim, isso não faz dessa forma. Né? Enfim, desde os anos 80 que a gente vive assim. Né? E vamos viver assim. Porque, veja, não é só uma relação do ponto de vista da política nacional, é uma política internacional. A gente tem um PISA sobre as nossas cabeças em que diz a educação do Brasil vai muito mal. Opa, querido, sério mesmo? Que a educação do Brasil vai muito mal? Você já viu qual o salário de um professor em São Gonçalo que eu conheço? 700 e poucos reais 20 horas. E se a gente for procurar... E essa questão da qualidade, você comentou sobre isso no início, né? Que qualidade? Quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de quê? Sob que perspectiva? Né? Porque a gente tem hoje uma escola que atende a estudantes que ela não atendia anteriormente. Sim, e esses estudantes vivem uma série de situações sociais que também entram na escola de alguma forma. Né? E que também interferem nesse processo de aprendizagem. Não é só a responsabilização do professor enquanto sujeito, e aí sim a gente tem que denunciar
né, quando essa base curricular ela é usada, né, como processo de avaliação que culpabiliza o professor, que desqualifica o professor, isso a gente tem que denunciar, sim. Né? A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Porque quando a falha, né? Quando a gente não consegue o aprendizado, e isso daí a gente pode questionar de uma série de maneiras, a gente não conseguiu do jeito que a gente queria, mas o que a gente conseguiu, né? Enfim, isso é uma outra questão que a gente pode discutir. Mas a responsabilização do professor chega a ser cruel, né? Porque assim, eu te dei todos os meios, eu te dei um conteúdo prontinho, né? A receitinha de bolo não estava só na lista, estava também no material didático prontinho para você ensinar, e mesmo assim você não conseguiu. Chega a ser cruel, chega a ser perverso, né? Esse processo de responsabilização. Sim, é um processo de responsabilização. Né? Enfim, tem um grupo muito grande na UERJ que estuda sobre o processo de responsabilização docente, nesse momento, na parte da BNCC, das discussões nas políticas curriculares também. Acho que é isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa estar junto nesse momento para responder a estas demandas. Né? Para mim, o que a Cornelis fez foi fabuloso. Vamos sentar e vamos debater esse currículo. E aí, Eva estava no dia, ficamos ali 2 horas, pensa isso, e pensa aquilo, e faz dessa forma, faz da outra forma, não, caminha por esse lado. É isso. E assim, a gente nunca vai conseguir dar conta da totalidade, mas a gente vai se aproximar dos princípios emancipatórios, solidários, de uma sociedade justa, democrática, a gente consegue se aproximar, não vai resolver, é quase o Galeano, né? Seria uma utopia dizer assim, temos um currículo pronto para todo mundo, né? O Galeano vai dizer, né? A utopia serve para quê? A utopia serve para caminhar. Eu dou 2 passos, ela se afasta, eu dou mais 2 passos, ela se afasta, e eu vou caminhando atrás dessa utopia. Então, existe um currículo maravilhoso? Não existe, mas existe um currículo que vai permitir a gente possa caminhar, né? Vai chegar o papel da secretaria? Vai chegar, mas a gente vai fazendo manobras, joga com um, joga com outro, você faz assim, faça assado, enfim. Eu vou colocar alguns comentários que apareceram aqui, né? E se quiser comentar, porque na verdade não são perguntas, né? Ih, sumiu o Alan ali. O Jaime fala da importância da discussão, né? E em tempos de pandemia, precisamos apontar no currículo escolar novo pensar e olhar para as relações humanas, com base na solidariedade, no afeto, na ética das comunicações e valorização da vida, aposentado presente. Vamos só trazer mais algumas questões aqui para a gente caminhar para o encerramento, porque a gente já está com o avançado da hora, né? O resultado dessas políticas é culpabilizar o professor pela incompetência ou ausência do Estado. Aí vem um comentário grandão que vocês dois vão sumir aí embaixo. Acho que há Acho que há uma questão necessária para basear a nossa discussão, que é a formação inicial. Talvez ela não seja tão perceptível para os professores e professoras dos anos iniciais, principalmente se seu local de formação é a UF Angra. Mas para os professores e professoras das licenciaturas, essa discussão é muito mal feita nas universidades, em geral porque os cursos de licenciatura não têm departamento de educação. Discussões sobre o processo de formação do conhecimento, e ele continua mais embaixo. É na prática, no chão da escola, que essas questões aparecem. Nem sempre o professor tem fóruns adequados, pelo menos não aqui em Angra atualmente, para discutir essa questão. Quase nunca tomou contato com as leituras e temáticas discutidas aqui pelo Alan, como o trabalho de Nilda Alves, Inês Barbosa ou Michel Sertor. Por exemplo, saudade de quando tínhamos coordenações de área. E aí eu acho que tem uma aqui da Antônia, e a gente pode caminhar para fazer as considerações finais, né? Não dá mais para discutir educação com famílias desassistidas, de um mínimo de infraestrutura, sem moradia digna, sem saúde, sem alimentação saudável. Se tiver mais alguma coisa, vocês sinalizem, que aí eu coloco aqui, se teve alguma questão a mais. Me perdi aqui para tirar essa daqui. E, enfim, Alan, a gente queria agradecer imensamente, né? Assim, foi de
de uma riqueza, e é sempre muito bom. Por mim, a gente continuava aqui, mas eu estou vendo que a gente já está caminhando para 2 horas de conversa, então a gente precisa começar a pensar aí no encerramento, embora o desejo fosse de continuar, né? Se você quiser comentar, né, os comentários que eu coloquei aqui, o Márcio, a Eva quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente já começar a encerrar. Deixa eu só comentar. Primeiro, dizer que a minha fala, né, inicial foi no sentido de provocar mesmo. Né? A gente fica, às vezes, Você avisou antes. Eu acho que ficar só... Não chegar nos problemas mesmo, você não vê o outro lado, né? O que as outras pessoas estão pensando, estão falando... É uma discussão, né? Aquela discussão da bolha, né? Você começa a criar bolhas e você não percebe como é que você está sendo ouvido, né? Pelos seus parceiros, né? Jaime, né? Caxias, Angra, a gente tem bastante discussões. E o CEP de Caxias, né? Está tendo um trabalho muito interessante na discussão, né? Eu acho que o CEP Angra, com essas lives, está indo no mesmo caminho. Eu acho que podia intensificar um pouquinho mais. Se deixar isso só a cargo da Secretaria de Educação, sem dúvida nenhuma, a gente não né, a gente já está sendo convidado de novo para participar de algumas discussões mais coletivas pela Secretaria de Educação. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que se organizar para ter uma intervenção mais sistemática. Né? Para mim, o sindicato pode ser fundamental nisso, além da resistência, né, dentro da escola, né? Como eu disse, através do PPP, através, como o Alan colocou, dessa resistência que todos nós sabemos fazer. Né? No mais, agradecer aí a participação, o convite, né? E boa noite a todos. Então, queria entrar também, teremos mais lives, que dia 13 teremos mais uma, vamos soltar. É dia 20, não? É 20? Não Acho lembro agora. Depois a gente confirma a data direitinho, vamos continuar nesse caminho e agora usar, diante de tudo que foi falado aqui, é sobre a importância a gente realmente utilizar o projeto político pedagógico como ferramenta para o respeito da autonomia docente e para o conhecimento dos alunos, que eles nos trazem. E a gente contextualiza tudo e produz conhecimento e reconhecimento cultural. É isso. Muito obrigada a todos. Orgulhosa dessa aluna, hein, Alan? Eu fico aqui babando. Fico aqui babando. Quero agradecer a Sandra, a Eva e a Márcio, né? Márcio, conheci hoje, né? Sandra e Eva já são parceiras já de experiências de formação, então, Márcio, é prazer em conhecer. Dizer que eu estou aqui, né? Angra sempre é uma segunda casa, então o que Angra me pede, eu faço na mesma hora. Então, estou disponível, enfim, né? E que a gente possa sempre pensar junto. Acho que é esse o caminho que a gente tem que fazer agora, né? Disse isso para Ana Paula, a diretora da Virome, disse já em outros espaços das escolas de Angra. É pensar junto para a gente dar a resposta, né? Nesse momento, e principalmente um momento muito delicado, né, que a gente está perdendo famílias, né, alguns alunos. Esse é o momento da gente dizer assim, para tudo e vamos começar de novo. Né? E aí, o que eu tenho feito? É olhar para si acima de tudo. Né? Eu tenho trabalhado com essa ideia da docência de si. Né? O que é a docência de si? É quando você olha no espelho e fala, opa, peraí, eu tenho que repensar alguma coisa. Né? Tem alguma coisa aí que eu deixei lá para trás que eu preciso ir buscar. Então, acho que é através das conspirações curriculares o tempo todo e a partir da docência de si que a gente não vai vencer esse jogo, não, mas a gente vai lutar, como costuma dizer, a gente vai morrer tirando. E eu acho, eu tenho um pensamento positivo, acho que um dia vão escutar a gente dizer assim, opa, os professores estão dizendo, tem um quê a mais, né? Eu acho que a gente vence esse jogo, sim, entendeu? Talvez não da maneira como a gente gostaria. Eu não quis botar assim, não, mas eu também são pequenas vitórias, assim, que a gente também precisa dar visibilidade, precisa valorizar.
Oi? Desculpa? Michel Dissertu diria que é lance em cima do lance, golpe é golpe. Então, acho que é um pouco isso. Sim, obrigado, com certeza. Gente. Alan, muito obrigada. E para encerrar, eu gostaria de lembrar, né, e de convidar, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar. A gente está em pleno processo aí de discussão do Fundeb, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Né? A discussão está acirrada, a gente sabe que tem uma série de interesses envolvidos. Né? Quando a gente fala de financiamento de educação, as coisas não são tão simples, né? E existe uma disputa em questão, e eu acho que a gente, como profissional da educação, a gente precisa fazer parte dela, né? A gente elege normalmente nossos representantes e pronto, né? Quando, na verdade, a gente precisa, de alguma maneira, tentar intervir. E nesse processo está havendo uma mobilização de toda a sociedade em função desse processo de votação, né? De que maneira? Né? No processo de votação na Câmara de Deputados, a gente teve um movimento de incidência, de tentar intervir e de tentar mostrar para os deputados federais que a gente queria um modelo de Fundeb que não era aquele que o governo estava apontando. Né? Essa vitória, claro que se você pegar lá o projeto que foi aprovado na Câmara de Deputados, você vai questionar algumas coisas, mas existem conquistas ali que estão garantidas que a gente precisa manter agora, né? Nessa PEC 26 do Senado, que está lá em discussão e que talvez entre em votação na semana que vem. Então, acho que a gente precisa se envolver, a gente precisa mostrar para esses parlamentares o que a gente quer, né? A gente quer um Fundeb, como a gente fala lá na campanha nacional pelo direito à educação, né? A gente quer um Fundeb com qualidade, a gente quer um Fundeb com custo-aluno qualidade, a gente quer um Fundeb que valorize o profissional da educação. Então, eu acho que a gente precisa começar a tentar entender o que está acontecendo, entender o que está em jogo e dizer o que a gente quer. Eles precisam saber o que a gente quer, né? Que tem custo. Se eles não fizerem aquilo que a gente quer, tem consequências, né? Então, assim, mostrar, tá? Então, eu convido vocês a estarem atentos a esses movimentos. Existem lives que estão explicando. Hoje teve uma live às 9 da manhã com a presidente da Fineduca, né, que é uma instituição de pesquisa e financiamento da educação, bastante interessante, que explica todo esse processo do fundo, e eu acho que é importante a gente conhecer e tentar fazer parte dessa mobilização. Tá? Ainda mais hoje, né, porque hoje é o Dia Nacional de Valorização dos profissionais da educação, dos trabalhadores de educação. E uma das coisas que o fundo está trazendo é a valorização não só do magistério, mas dos profissionais de educação, que é uma luta que a gente já trava aí há muitos anos, né? De reconhecer que há outros profissionais tão importantes nesse processo aí de construção da educação de qualidade. Então, eu queria deixar nesse dia de hoje, né, nesse dia de parabenizar os companheiros e companheiras que estão nessa luta com a gente, que a gente também possa envolver nessa outra luta que é tão importante. Alan, meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Até breve. Tchau. Meninos, Eva, Márcio, foi um prazer. Oi? Último recado, antes que eu esqueça, essa live vai ficar salva no Facebook e no canal do YouTube CEP Angra. Agora nós temos também canal no YouTube, tá? A live passada também está lá e essa ficará em breve lá, tá? Para quem não assistiu agora vai poder assistir depois e compartilhe com seus colegas também, tá? Foi um prazer dividir esse espaço com vocês aqui, tá bom? Beijão. Uma honra. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Beijão. E aí, muito obrigada. O Alan saiu.